Vamos então. Tá, a gravação começou. É, Vamos então falar sobre as últimas 8 novelas exemplares, né, de Cervantes, complementando o nosso encontro anterior. Nossa, foi. Você conseguiu completar a leitura, Denise? Eu não consegui ler duas novelas. A novela das duas donzelas e da Ah, Senhora Cornélia. tá. Como eu tinha ouvido falar muito bem dessa novela do Colóquio dos Cachorros, Sim, eu falei, eu vou ter que escolher, sabe, quando não ia dar tempo? E você eu fez acabei bem. pulando. Você fez bem, porque as duas últimas se diferenciam bastante das outras 10, eu acho. As outras 10 eu vejo muitas semelhanças entre elas, assim, eu teria até uma palavra meio específica para resumir todas, mas depois a gente entra nessa polêmica. Mas essas últimas duas realmente têm um tom metaficcional, outros temas, outra estrutura. É uma vibe bem diferente mesmo. Eu É sinto que diferente. o Cervantes caminha em outra direção. E eu me recordo de ler a respeito, parece que não havia uma datação muito certa de quando foi escrita cada novela. Mas vamos supor que essas duas últimas, né, que pelo menos na coletânea vem por último, tenham sido escritas por último, é interessante pensar, porque elas meio que já sinalizam para todo um movimento que vai acontecer logo em seguida na segunda parte do Don Quixote, né? Que vem depois das novelas Uhum, exemplares. uhum. Então, se tivesse essa confirmação de cronologia, a gente poderia falar que realmente tem essa evolução, esse precedente do Don Quixote Parte 2 nessas duas novelas. Mas eu concluí a leitura também hoje, né? Apesar de todas as minhas vicissitudes do mês de outubro, Pois é. consegui. Fiquei muito feliz. Eu até gravei um vídeo hoje para falar, vai sair daqui a pouco, para falar dos contos, né? Dos contos russos. Eu estava comentando um pouco, né? Eu estava meio longe do canal, de como o clube é bom, porque assim, se não fosse o clube, eu jamais, em hipótese alguma, teria lido um livro desse tamanho entre setembro e outubro, tendo tudo que eu tive para fazer. E mesmo assim, eu consegui manter essa leitura e saio desses meses, né, com uma obra super clássica lida. Então, isso é muito bom. Sim, eu até pretendo ler as duas agora que ficaram, né. Eh, no outubro foi um mês um pouco complicado para mim também, por isso que eu não consegui, né. Sim. Mas eu pretendo continuar. Eu acho que daqui para frente, espero, que agora passou, assim, um período meio difícil, espero que daqui para frente, agora entrando nos contos russos, eu não tenha esse É, problema. não, para mim também. Nossa, outubro eu já sabia que seria assim, mas enfim, né, cansa do mesmo jeito. Mas eu estava feliz porque várias coisas que eu tinha que fazer iam concluindo em outubro. Então, eu sabia que ia passar. Isso foi bom. Fiz as provas que eu precisava, agora aguardar os Bom, resultados. E fiz a prova do mestrado segunda-feira passada. é. Oremos para Espero que conseguir. você tenha ido muito bem. Não, foi sim, com Ah, se Deus certeza. quiser, sim, é aquilo. Eu nunca fui avaliado numa prova assim, né? Isso que é diferente para mim, porque eu venho do direito, né? Tenho feito aulas como aluno especial em letras, mas não com uma prova discursiva desse tipo para ser avaliada. Então é a primeira vez que eu faço uma prova dessas. Mas eu estudei bastante, eu fiz a prova assim com sentimento de dever cumprido, sabe? Quando você fala, tipo, não sei o que eu poderia ter feito a mais para responder isso. Mas como tem uma certa carga de subjetividade na correção, né? Você tem que analisar criticamente um texto com base nas ferramentas da teoria literária. Então você pode fazer isso de várias formas, não existe uma forma única. Então não sei como vão interpretar a forma que eu adotei. Mas eu, sei lá, eu fiquei tranquilo, eu fiquei com esperanças, Sim. satisfeito, né? Foi muito bom. Até um livro que eles recomendam na bibliografia, que eu acho que é muito válido para pessoas que também não estão fazendo letras ou mestrado ou doutorado, mas que se interessam por leitura, como vocês aqui do clube, que é O Demônio da Teoria, do Antoine Compagnon. É um livro muito interessante, vale a pena ir atrás dele. Eu vou É tipo anotar. o Terry Eagleton ali,
na hora de falar sobre a literatura de uma forma mais profunda, mas sem ser excessivamente acadêmico. É bem legal. Mas então vamos lá. Eu, né, tive uma experiência da minha parte começando melhor nessa leitura por conta de ter mudado para o Kindle. Realmente a edição estava me prejudicando. Li com maior fluidez. Em geral, eu gostei das histórias. Uma única história que, assim, nossa, eu patinei nela. Sério, toda vez que eu ia ler, eu ficava confuso, me dava sono, eu dava umas pescadas, assim, foi difícil. Foi a da Ilustre Fregona. A história da Ilustre Fregona, pelo menos os 2 primeiros terços, eu achei meio confusas. Aí, a hora que, assim, que começa mesmo a focar na Fregona, no passado, nas revelações, aí eu achei que fluiu melhor, mas até chegar nesse ponto foi difícil E para mim. ela é grande, né? Exato. Depois eu Ela fui é olhar, muito ela grande. destoa das outras. Ela tem, acho que, 66 páginas, ao passo que as outras têm a média de 40. Eu não tinha visto, né, quantas páginas tinha. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Aí eu falei assim, gente, não vai dar tempo de eu ler todas, porque essa daqui é imensa. É, Mas foi uma das que eu li, sim. sim. Eu acho que eu tive mais dificuldade com a primeira, Com a do... licenciado Vidraça? É, É, eu acho que foi. Assim, mas porque tinha um monte de citações, ele tinha aquelas, eu não sei, porque ele é um sábio, né? Ele vai tendo muitas ele é um sábio. referências, né? Eu, Mas, eu, eu, o assim, licenciado Vidraça... Ah, pode falar. não que eu não tenha gostado, assim, tem aquela novela do sangue, como é o Nossa, nome? força Aquilo dos... ali, a força do sangue foi forçada, né? Aquela ali, difícil de engolir. Eu acho Ai, que foi, muita coisa difícil de engolir nesse sentido. é, essa daí para mim foi bem difícil. Mas de modo geral, as outras, né? Vamos colocar a época, vamos colocar várias. A gente tem que fazer várias concessões aqui, né? Sim, várias, inúmeras. Não, mas assim, eu curti, só que não é nem que eu recrimino Cervantes, não é isso. Oiê, que gracinha. Qual que é o nome? Tobias, Oi, Tobias. Mas eu acho muito significativo da época, da mentalidade da época. Eu acho que assim, o que é filtrado ali. Ah, o Antônio chegou. Peraí. Antônio, acho Tobias que. não pode, meu filho. Olá, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo jóia. Oi. Tudo bem? Nós estamos aqui nos nossos comentários iniciais, né, das últimas 8 novelas, né, de como, a princípio, o que a gente teve mais dificuldade de ler, o que foi mais fácil. Eu comentava que, para mim, foi muito difícil ler A Ilustre Fregona. É uma novela que eu patinei, é muito longa, muito cheia de incidentes, e, nossa, eu pescava, eu me embaralhava todo. Porque essa história do Cervantes, de explicar tintim por tintim como se dá cada acontecimento, né? Que ele fala cada acontecimento da diegese, a gente não está acostumado com isso, porque a literatura moderna ela vai cada vez menos deixando os fatos da diegese, digamos assim, para trás, né, da história, da narrativa, e vai focando na psicologia, nas reflexões, em elementos simbólicos, em outros efeitos. E aí, a hora que a gente vai ler tintim por tintim, passo por passo, tudo que aconteceu, parece que assim, vai embolando, você já não consegue mais prestar atenção e vai ficando cada vez mais difícil. E a Denise falou que ela teve dificuldade no licenciado Vidraça, porque o licenciado Vidraça, né, sendo um sábio, ele faz muitas citações, referências, acaba se tornando um texto um pouco mais pesado. E você, primeiro, você conseguiu ler todas? Como que foi essa experiência mais geral das Olha, o últimas último dos novelas? cachorros eu comecei eu não cheguei ao fim, não li até o fim. Tá.
Ah, mas você chegou até a última, então. Cheguei. Ótimo. E teve alguma que se destacou por dificuldade ou foi tudo a mesma situação? Não achei dificuldade, não. Só achei que a gente acaba embaralhando uma história com a outra, né, na cabeça, e acabam tendo muitos elementos parecidos. Muitos elementos. É isso que você estava falando, né, Lucas? Assim, se alguém me pedisse, aí eu já vou começar com a minha polêmica. Se alguém me pedisse para resumir as novelas exemplares em uma palavra, eu resumiria em estupro. Se pedisse para resumir em 2 palavras, eu resumiria em nobres estupradores. Porque, assim, é absurdo o número de violentações de mulheres que acontecem nessas histórias. É tudo sobre isso. Quando não é violência, assim, que não teve o consentimento, é o estelionato sexual, que eles têm a relação com a mulher, prometem casamento e depois desaparece no mundo. Ou é uma coisa ou é outra. Eu fiquei com a impressão de que praticamente todas as novelas giram em torno dessas 2 situações. Gozada, não pensei isso, não, mas. Sério? Não, mas qual foi a sua percepção geral, assim, da temática? Tipo, eu resumi dessa forma. Como você resumiria? Eu notei um avanço à medida que ele foi fazendo. Parece que ele colocou essas novelas aqui em ordem de criação, que ele escreveu mesmo. E aí, acho que nas últimas ele foi se permitindo outras coisas, outras liberdades, meio que evoluindo em alguns aspectos. E então eu achei que foram aparecendo elementos novos, assim. E essa dos cachorros que você vai ler depois é a que mais tem elementos novos, assim. Eu estava até comentando com a Denise. Ela sinaliza muito para a segunda parte do Don Quixote, né, que é publicada na sequência das novelas exemplares, porque ela se torna muito mais metaficcional, a segunda parte do Don Quixote, assim como essa história dos cachorros. Porque a história dos cachorros, depois você vai ver, os cachorros contam um monte de casos. Mas entre os casos que eles contam, primeiro, tem a reflexão sobre a própria condição deles de dialogantes, né? E no meio disso, eles também vão fazendo vários comentários sobre literatura. Eles vão fazendo comentários sobre estilo, sobre, sei lá, o uso do latim na literatura, das pessoas que ficavam exagerando no uso do latim. Eles fazem uma crítica do romance pastoril, que era um romance bem praticado no século XVI. O próprio Cervantes tem romance pastoril, e o cachorro tira sarro do romance pastoril, entre outras passagens em que eles refletem sobre a literatura. Então já é bem quixotesca essa parte. Denise, você resumiria tematicamente de que forma? Concorda comigo ou uma coisa menos polêmica? Não, eu acho que sim. Em relação às mulheres, as novelas são sempre em situações em que elas estão totalmente vulneráveis e violentadas de alguma forma, né? Mesmo as outras que a gente leu, né? A primeira de todas, que foi aquela da menina que foi sequestrada, já antes da gente ler, da ciganinha, né? Ou da espanhola inglesa? Não, da espanhola inglesa, que foi a primeira que a gente leu de todas, né? Sim. Eu lembro que naquela época, porque como a gente leu só uma, né? A gente pôde se debruçar, acho que um pouquinho mais, né? Naquela. E aí aquilo me revoltou, assim, né? Pegar uma menina como se fosse um objeto. Isso aqui é tão bonitinho, vamos levar para casa? Né? E olha que naquele caso ali, lógico, ela é sequestrada, mas violência sexual em si ela não chega a sofrer, não, né? Embora eu tivesse pensado que ele ia por esse lado, né? Mas aqui a gente tem o cara que tem o quê? 80 anos e pega uma menina de 13, 14? Isso, é a do ciumento da Extremadura, né? Porque quando eles falam que ele é um ancião, eu falei, deve ser aqueles caras de 45 anos que ainda, né, naquela época devia falar já que era velho, né? E aí eu
Não, quando chega no final, com seus 80 anos, eu o quê? Era o Matusalém da época Já já. estava horrível, né? Já estava ruim o negócio. Mas Mas assim, uma coisa, né, antes da gente partir para as novelas em específico, que eu também noto, isso eu achei interessante, né? É como eu já havia comentado da outra vez. Existe todo esse retrato da época, que não é dos mais lisonjeiros, mas eu também percebo certas ousadias dos Cervantes, né, ao parar e escrever sobre esses temas. Nas novelas em que as mulheres consentem com o ato sexual, mas óbvio, na esperança do casamento, e esses futuros noivos somem no mundo, tem todo o entreveiro até que eles finalmente se casem. Lógico, os Cervantes, né, baseado na moralidade da época, sendo os contos, sendo as novelas exemplares, etc., ele sempre preza, né, que o casamento aconteça para a moça não ficar desonrada, existe essa questão. Que ótimo que aconteça o casamento. Mas eu percebo que ele também não para muito tempo para ficar criticando essas mulheres que consentiram nesse ato antes do casamento. Ele meio que passa o pano para elas, assim, né? Isso tudo pensando na moralidade da época, por conta do fato de que elas fizeram isso tendo em vista um futuro casamento. Não é que elas fizeram gratuitamente, assim, sem nenhum compromisso. Mas, uma vez que tinha essa esperança, ele parece não criticar tanto o que elas fazem. E pela moralidade da época, ainda que tivesse essa perspectiva do casamento, seria criticável. Então, nesse sentido, eu achei ele um pouco mais ousado. Então, foi essa ousadia que eu falei, que foi mais no final, né? Aham. E aí surgiram aquelas que... Porque sempre todas aquelas eram irrepreensíveis. É verdade. Aquela moral muito rígida, não, elas são muito honradas e muito honradas. Aí, no final, aparecem aquelas que já tinham, né, se relacionado sexualmente, e aí tudo bem, aí tem todo o desenrolar da história, mas ele se permitiu isso. Sim, é verdade. É verdade. Acho que as do começo talvez sejam realmente um pouco mais passivas. As outras vão se tornando mais ativas, um pouco mais donas da própria história, ainda que com as dificuldades, né, que a sociedade impõe ali naquele momento, as complicações, né? Tem mais iniciativa, são mais protagonistas, assim. Mas o outro ponto também, isso a gente já tinha comentado da outra vez, isso eu achei que é mantido até o final, com exceção das duas novelas que concluem, né, as que envolvem os cachorros. Sempre existe a questão do retrato de pessoas nobres, ou fidalgas, ou, no mínimo, pessoas nobres e empobrecidas, mas que tinham origens nobres. O Cervantes ele não se permite deixar pessoas simples do povo serem protagonistas. E mesmo naqueles casos, como no da Ilustre Fregona, em que a moça, muito bonita, parece estar numa classe social inferior, ser uma trabalhadora, ao final se descobre que ela era tão bonita e impressionante daquele jeito que ela tinha uma origem nobre. Então, esse fatalismo, essa certa predestinação e estratificação social, né, que só os verdadeiros virtuosos e belos são nobres, e mesmo num meio inóspito eles brilham, essa ideia eu acho que permanece até o final, com exceção dessas duas últimas novelas, que se permitem tratar de personagens mais cotidianos. Não sei se vocês perceberam isso. sim. Eu percebi, né? Eu percebi que é como se realmente as únicas pessoas que valessem a pena você conhecer seriam os nobres. Mas o que com certeza também fazia parte da moralidade da época, né? E assim, aí eu também fiquei pensando, só na época. Mas assim, eu acho que ainda hoje a gente tem um pouco, né,
desse interesse por vidas extraordinárias, né? E dentro desse extraordinário das vidas que são narradas, muitas vezes o extraordinário vem da classe social e da abastança, das possibilidades do dinheiro, que tornam essas pessoas interessantes e as pessoas começam a assistir, a ler sobre, né? Então, não sei, talvez nós tenhamos um pouco disso hoje, mas, lógico, atenuado por certa evolução da literatura que deu lugar aos marginalizados, né? Mas o que Mas vocês será acham? que não, a estratificação da época, será que não impedia isso? De que não poderia haver personagens interessantes, mais simples? É que o personagem, é que também agora já pensando, né, na poética do Aristóteles, nas regras, porque lá tudo era muito normativo, né? A estética era muito normativa. A própria poética fala, né, que a tragédia vai tratar de homens nobres Exato. e virtuosos, e a comédia dos sujeitos das classes inferiores e que não são tão virtuosos ou que se equivocam, que erram, que tropeçam, né? Então, acho que isso acaba se refletindo no próprio Cervantes ainda, né? Sim, por isso que na comédia, eu não lembro se Rinconete e Cortadilho, eles eram nobres ou não? Não, Não, acho que não. Ou tinha alguma origem não. fidalga, isso eu não me Eu acho recordo. que não, mas o fato é que ali eles não estão falando de nobres, mas aí é comédia. Né? É verdade, Ele é comédia. nitidamente. Na comédia você pode falar de outros, pode falar dos criados. Isso. É verdade. É um respiro de comédia dentro da sequência, de verdade. E os últimos dois contos meio que voltam para essa comédia, né? Mas o penúltimo um pouco mais, e depois o último já é uma coisa mais diferente em geral, né? Eu gostei bastante desse último conto. É bem legal, né? É bem legal e, assim, a estratégia também, né? Porque acho que é o primeiro conto em que ele introduz um elemento que foge da ordem natural, né? Que a gente pode pensar ser o fantástico, mas mesmo assim ele ainda cria um artifício, pensando naquela questão da regra de verossimilhança, desse fantástico estar inserido nessa estrutura que a princípio é tão realista. Porque quem conta essa história é alguém que testemunhou esses cachorros conversando quando estava num hospital, suando, né, em condições bem complicadas, o que já gera um questionamento sobre a sua sanidade mental naquele momento. E os cachorros dialogam, e dialogam só por esse período, justamente no período da noite, né? A noite também, que é esse momento em que nem tudo está claro, em que outras possibilidades são abertas. Então, ele tem esse cuidado de situar nessa penumbra esse evento fantástico, né? Muito bom. Gente, vamos falar um pouquinho, então, sobre passando por cada novela e a gente vai discutindo. A primeira, né, que a gente teria que comentar hoje é O Licenciado Vidraça, que é uma novela também meio cômica, mas aqui já é uma comédia moralizante, né? Que acho que é meio carnavalesca, né? Talvez aquela comédia que os polos se invertem, né? O louco fala o que é mais racional. A racionalidade está na boca do louco. O que vocês acharam dessa novela? Eu particularmente gostei muito. A Denise disse que teve alguma dificuldade. Eu tive um pouco, mas no final, quando ele volta à ficação, digamos assim, ele acaba não tendo mais o sucesso que ele tinha antes, né? Aham. Sim, não dá. É a loucura Não dá que. certo. Eu achei fantástico essa ideia que ele teve de falar que o título da minha aqui é O Licenciado de Vidro. Sim. E achar que ele era feito de vidro. Achei a ideia super à frente do seu tempo. Né? Hoje a gente veria isso como uma característica psicológica, né? Sim. Ou até mesmo que poderia ser algo real mesmo, poderia ser uma doença real.
Mas aí é isso que permite que ele fale tudo que ele fala, né? É, Ele começa a ter uma visão extremamente crítica sobre tudo, assim, pura crítica social, né? Pura sim. crítica social, mas muito, em geral, bem fundamentado, né? Sim, e ele se torna, e ele vira um conselheiro, né? As pessoas o buscam de uma certa forma, querem ouvi-lo, né? E eu estava pensando também a questão do Vidraça é simbólica, né? Porque ele se torna transparente e ao mesmo tempo espelho da sociedade. Sim. E esse espelho que denuncia ou através do qual ou o vidro através do qual a luz passa é uma coisa frágil. Então as pessoas precisam respeitá-lo. Ele tem a licença para falar o que quiser sem que o ataquem diretamente e o quebrem. Mas ele é sempre. É tipo assim: o símbolo seria o instrumento que revela a verdade, é sempre um instrumento muito delicado, muito frágil, né? É. É muito, muito bacana, assim. Aí a próxima, né? Eu acho que a próxima talvez seja a que exemplifique melhor toda a questão do estupro, da violência, é a mais forte nesse sentido, que é a força do sangue. Que me digam o que vocês acharam. Dá Como uma lembrada para mim, porque eu já estou me confundindo. Tá, eu tô com um resuminho delas aqui, justamente, porque realmente, ó, Leocádia, jovem nobre, é raptada e violentada por Rodolfo, filho de um rico cavaleiro. Anos depois, o acaso faz com que o filho da moça, que é o fruto da violência, ela tinha engravidado, se machuque e seja levado à casa do agressor. Leocádia é reconhecida, acho que pela mãe do agressor, algo assim, e o criminoso é obrigado a casar-se com ela. Eu acho que é aquele que eles pegam ela, vendam os olhos, ele tá com os amigos, tem toda uma trupe. Raptam ela, ele leva ela para aquele quarto, ela pega um crucifixo, que vai ser o que vai permitir que depois ela reconheça que era ele o agressor, né? Que eles vão falar, esse crucifixo de fato estava no quarto dele. Mas, enfim, ela é desonrada e depois tem que se casar com ele, que era o estuprador dela. Essa ideia de que da reparação, né? Que se você casa com o estuprador, imagina ainda mais sendo um nobre, né? Rico e tudo mais, porque ela não é tanto, né? Pelo que eu me lembro, eles até tinham uma boa condição, mas não tanto quanto o Rodolfo. e aí ficam todos felizes, Ficam né? felizes. Ficam felicíssimos, porque assim mandaram vir o tal do Rodolfo e ela não era feia, ela era bonita. Isso. E aí ele, que ótimo, então eu vou casar com ela, sabe? Meu Deus. E o que é triste, né? Que acho que durante muito tempo ainda teve essa ideia de que casar com o estuprador resolveria o problema. Porque, afinal de contas, a mulher não pode perder a honra, né? Tanto que ela fala para ele, logo quando está acontecendo a violência, né? Que ela prefere que ele a mate. Porque ela vai estar desonrada, que para ela é horrível isso, né? Então, ela prefere estar morta. Então, casar, pronto, resolve o problema. Que a mulher parece ela é sempre culpada, né? Mesmo do próprio estupro. Sim, porque ela vai ter que esconder o filho, vai ter que se esconder, né? Porque Não ela já não é poderia virgem, ela não casar com consegue outro, casar. porque ela não é mais virgem, né? Mas isso não está muito longe de nós, né? Porque não está. Há pouco tempo você falava, não, se o cara transou com a moça, o pai ia lá obrigar ele a se casar com a moça. Sim, mas é isso mesmo. É obrigação isso de casar, se ele tinha não é uma coisa tão moça. antiga. Mas assim, como vai ter em outras novelas, né? O caso que a moça queria e eles se anteciparam ao casamento, ainda teve um interesse dela no início, teve um consentimento, mas aqui nesse caso, acho que por isso que essa novela é tão forte,
é literalmente um estupro, porque não tem, assim, não tem atenuantes, né? Ela literalmente está à noite, tem um grupo que vai atrás dela, eles vedam os olhos. Quando ela é estuprada no quarto, tá tudo escuro, então ela nem consegue reconhecer os traços do Rodolfo, e depois ela tem que fugir ali daquele lugar onde ela estava trancada. Aqui realmente fica muito caracterizado, né? Tem outros que mas um pouquinho mais atenuado. Aqui não, é bem explícito mesmo. Em Noite da Taverna tem uma das histórias é assim também, né? Que o É, cara quer porque quer aquela mulher e vai lá, e ela é casada, inclusive, sequestra, sabe? É a mesma história. Ela fala, me mate, porque agora não tem mais como eu voltar depois do que você fez, né? É terrível isso. e é sempre aquela ideia, isso é em outros contos também, tipo assim, o homem, o homem viu a moça bela, nossa, nada consegue controlar, ele vira um animal, assim. Ele já não seguia pela própria razão, né? Eu sempre acho essa história bem mal contada. E Do para eles, desejo. parece que para eles isso não significava um grande problema, né? Não, Não era uma coisa que desonrava o homem, que teria algum problema para ele. Ninguém fala que ele teria que ser preso, alguma coisa assim. não é verdade, em nenhum momento, né? Nunca se fala de um estupro como crime, ou que seja a palavra deles, é desonrar uma donzela como um crime, né? Eu não me recordo de surgir como uma possibilidade em nenhuma novela, realmente, Antônio. Não, não é. Nem E, como né, possibilidade remota. e nessa, ele perde o interesse logo em seguida também. Ele já Super não quer rápido. mais. É tipo, pronto, nem devia ter, sabe, eu até me arrependi de te pegar, é meio assim. Isso, Quer isso. dizer, para ela, isso tem um significado para a vida inteira, né? Como se fala, desgraçou a vida, sim, ele desgraçou a vida dela inteira. Isso significa uma ruptura de tudo que ela poderia ter, né? De casar, enfim. Já para ele, não significa absolutamente nada. Ele, É, não quero mais. Fica aí. é bem isso. É bem isso. Não, eu acho que nesse sentido essa novela é exemplar dentro do conjunto de todas essas questões, porque elas estão muito enfatizadas, aqui em caixa alta mesmo. Aí, né, a próxima não chega a ser exatamente, né, uma violência, mas também não tem tanto consentimento, porque a moça é forçada a casar, né? E depois, aí sim, né, mais do que um estupro, é uma prisão. Que é o caso do ciumento da Extremadura, que é o homem de 80 anos que se casa com a donzela, depois, né, de fazer um monte de besteira na vida, andar por aí, acho que ele foi para as Índias Ocidentais, né, que era o Peru na época, não lembro se era esse que foi para o Peru. Não lembro se é o Peru, mas acho não é Colômbia. Acho que é Colômbia. Colômbia? Pode ser também, pode ser. Mas ali. Eu lembro que eles falam Índias e depois falam que é um país latino-americano, então eu deduzi que fosse a tal das Índias Ocidentais, né, que eles falavam. Essa novela, uma coisa que ela não me agradou é que eu não achei ela. Eu achei ela mais enxuta, sabe? Ela me interessou o tempo inteiro. Aham. Porque essa coisa que você estava falando, da explicaçãozinha de cada coisinha, que ele fica, às vezes, muito tempo detalhando, né? Eu achei que aqui, eu não senti isso, pelo menos. Para mim, ela fluiu muito bem. Verdade, verdade. E, né, é uma situação absurda, né? Tanto que no final ele fala, a culpa é minha mesmo de ter feito tudo isso, né? Disso acontecer. Isso. E sabe o que eu achei um barato nessa novela? Porque eu me lembrei muito do Nelson Rodrigues. Essa história de prender e tirar todas as referências aos homens, não podia ter nem gato macho, nem cachorro macho, qualquer coisa que lembrar. Eu achei todo esse exagero muito Nelson Rodrigues. Seja lá na Doroteia, né, que as primas
não tem nem quarto na casa, só tem sala, porque a intimidade já é um convite à licenciosidade. Então, elas podem nem dormir para não sonhar bobagem. Eu achei tudo isso, esse exagero, muito próprio do Nelson Rodrigues e tem um pouco nessa novela. Isso, é por isso que eu gostei. Olha, tem uma peça do Molière que é exatamente igual a essa novela. É? Com certeza o Molière copiou essa ideia, porque é exatamente igual. Que legal. Qual o nome, você lembra? Eu não estou lembrando o título. Não estou lembrando o título dessa peça. Que não é das peças mais encenadas, né? E você vê que é uma coisa bastante cômica a situação, né? Também vai para o cômico, né? Sim. Mas eu acho que aqui ele tem relações com ela, né? Ele tem relações com ela. Da Isso. mulher, sim. E aqui na do Molière, acho que ele não chega a ter, porque ele estava preparando a moça para, quando chegar à idade certa, se casar com ela. Ah, Ele Eu tô vendo. prendeu uma moça para se casar com ela, mas não chega, acho que não chega a consumar o casamento, entendeu? Sim. Eu estava vendo, realmente, o Molière, ele nasce mais ou menos quando o Cervantes morre, então ele muito provavelmente já tinha acesso ao Cervantes. E considerando, né, que o Cervantes teve sucesso na Europa logo em seguida, então é bem possível mesmo que ele tenha tirado partido daqui. pode ser a escola de mulheres? Eu não, realmente o título tem que ver o enredo. Vamos ver, esse título está sugestivo. Deixa eu ver aqui, Escola de Pode Mulheres. ser Escola de Mulheres. Vamos ver. Aos 40 anos, ele querendo casar-se, temendo ser traído, escolhe Inês, uma menina que criara desde os 4 anos de idade, precavendo-se para que lhe ensinassem somente o que pudesse torná-la o mais burra possível. Acho que tem algumas diferenças, mas é a mesma vibe. Pegou aos 4 anos? 4 anos. Adotou. Adotou Sim, para casar adotou. depois. Mas para quê, né? Pois é. Só piora, né? Nossa, você tirou daqui. Só piora. Exatamente. Gente do céu, é muito engraçado isso, porque só piora. E uma outra coisa também, tá, peraí, eu ia fazer um comentário, vamos retomar, né? Tem o humor, tem a questão da... Ah, tá, lembrei. Uma coisa que eu queria até saber de vocês, né? Isso, óbvio, eu tenho que pesquisar depois, mas eu acho muito interessante as vezes em que se fala, né, dos criados negros ali nas novelas. Isso acontece algumas vezes. Escravos, né? Escravos também. Então, e falam em escravos. Isso é um tema que eu gostaria de ler mais um dia, da presença de escravos e escravos negros na Europa da época, porque eu nunca li algo assim mais substancial explicando como funcionava isso, sabe? Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de ler. Porque, assim, eu sempre li mais, lógico, dos escravos aqui nas colônias. Mas lá, como que funcionava, que contingente era esse, quem tinha, como isso circulava e até quando circulou, que parece que não circulou até a mesma época que aqui, isso são coisas que eu tenho curiosidade de saber. Eu não sei, mas aqui tem uma notinha, né, no livro que fala que existia escravos nessa época. Era muito comum. Cadê? Não sei onde está essa notinha. Foi nesse ciumento da Extremadura mesmo que estava aqui, eu acho. Porque a gente tem que pensar o seguinte: se podia existir no Brasil, podia existir nos Estados Unidos, podia também existir na Europa. Porque bastaria levar alguém para lá, né? Sim. Não fosse a regra. É que sempre me pareceu que, tipo assim, eles mantinham mais aqui do que na Europa, justamente porque uma coisa eram as colônias e outra coisa era lá. Então, assim, para não ficar muito chocante lá, né, que estava muito perto dos centros pensantes, eles deixavam mais aqui acontecer.
sabe? Então isso que eu fico na dúvida. Até Mas que nem ponto? todos eram negros, né? Você vê que ali ele tinha escravas brancas também, né? Ah, pode ser que sim. Daquela época. Tanto é que ele fala, nesse do ciumento da Extremadura, tinha as negras e as brancas, perdi a voz, e que estava marcado inclusive a ferro no rosto. Aqui estava, deixa eu achar essa parte aqui, 9. Na notinha fala assim, ferror marcar com ferro em brasa como se marca gado, né? Na época, em Sevilha, eram comuns os escravos. Mas tinha escravas brancas. Ai, onde que tá o negócio de que marcou a mulher? A gente realmente não, a gente não, a gente E estuda o. o Não, feudalismo, pode falar. né? A gente não estuda isso, a gente estuda o feudalismo na Europa. É, e dá a impressão assim, que acabou o feudalismo lá, pelo menos eram só pessoas livres. Isso que dá a impressão. E não era, né? E o negro era eunuco, né? Isso, tem eunuco também, né? Também tem eunuco. É verdade. Comprou também 4 escravas brancas e ferrou-as no rosto. Eu acho também que E as outras 2 eram negras. Talvez essas brancas sejam ali do norte da África, né? Porque onde tinha os mouros, que eles viviam brigando, ali Argélia, Líbia, Marrocos, até onde, né? Eles também faziam o contrário, né? O próprio Cervantes foi sequestrado por piratas, ficou ali um tempo, acho que como um escravo mesmo, né? E você lembra que as negras que eles falam que são boçais, boçal porque não, que só falava a própria língua, falavam português. É verdade. No final fala que ela falou todo atrapalhado porque ela falava português. É verdade, tem isso. Deve que veio do Brasil. Então, muito provavelmente. Aí, né, tem a próxima novela, que é justamente aquela que eu falei que me causou mais dificuldade, que foi a Ilustre Fregona, que tem esses 2 personagens, Tomás e Diego, que vivem várias peripécias primeiro, né, assim como no do Cortadilho e do outro moço que eu esqueci o nome, Riconete e Cortadilho, e assim como os 2 personagens ali do Casamento Enganoso, e que ficam conversando. Não, os do Casamento Enganoso não vivem peripécias exatamente, né? Mas eles conversam sobre. E aí chega ao ponto ali da Ilustre Fregona, que também vai ter outra revelação de como ela era nobre, de como a mãe dela foi seduzida e a mãe dela, eu já agora esqueci, ela foi estuprada ou foi seduzida naquela história de promessa de casamento? Não, ela estava dormindo Ah, a, a sexta a sexta e o cara chega simplesmente e falou: quando eu vi aquela beleza, é isso. entendeu? Era isso. E aí ela também ficou super mal, assim, ela não tinha nada a ver com o cara e nem conhecia, na verdade. E ela era rica, né? E ela deixa para e ela fala para um servo ou escravo, né? E agora eu não me recordo sobre a história no fim da vida, né? Para que ele pudesse, quem sabe, resgatar a filha. E ele prefere usufruir dos bens dela e só no fim da própria vida, né? Já por uma questão moral, ele tem um peso na consciência e revela e permite que isso tudo seja descoberto, mas tem essa pequena trapaça também, né, do empregado dela. Tem essa coisa interessante, né, de apresentar o outro pedaço do colar. Tem Isso. umas coisas interessantes, assim, né? O Cervantes sempre cuida desse processo de reconhecimento, né? Como que ele vai se dar?
Ele, justamente, aquela história Como vai ter a comprovação, né? ele cuida muito da verossimilhança, é tudo bem amarrado. Igual lá no caso da Força do Sangue, a moça, ela não viu o Rodolfo, ela foi vendada para o lugar, ela não sabe como que ela chegou ali, mas ela, por uma inspiração divina, até pega um crucifixo muito único que tinha no quarto dele e guarda. Daí, quando chega a hora, ela mostra esse crucifixo como prova de que ela esteve no quarto dele. Sempre tem, né, esses elementos. Aqui era um manuscrito que se completava, né, uma coisa assim, um papel e um colar, né? E um colar. E aí, quando você juntava, dava este é o sinal verdadeiro. Isso. Chama a atenção aqui que ela fica uma figura muito misteriosa, ele consegue manter o mistério em torno dela durante todo o conto. Isso. Ela não se interessa por ninguém, né? Ela não se interessa. Não se interessa. É lógico, ela é nobre, né? Ela já veio pronta. Castíssima. Castíssima, santíssima, pronta para subir os altares. Mesmo nobre estirpe. Mesmo estando numa hospedaria, vendo o homem o tempo inteiro. Isso. Ela aqui, ela é muito paralela à ciganinha. A ciganinha também tem esse contexto, está lá entre os ciganos, mas não se deixe corromper, porque no final a gente descobre que ela é nobre. Já as outras são diferentes, né? As outras mulheres que estão ali, as outras empregadas. Isso. Elas querem agarrar os caras. Vai bater na porta do quarto do cara e se oferecer, entendeu? Não, e o que eu achei... Essa é a diferenciação de classe, né? Então, você parece a princesa das ervilhas. Princesa das Ervilhas? Eu não conheço. Bom, é sobre uma mulher que vai bater na casa de um nobre, complicado, né? Vai bater na casa de um nobre num dia de chuva e ela tá super... não tá em boas condições, né? Tá toda maltrapilhada. Ela fala que ela é uma princesa e que ela precisava pernoitar porque ela se perdeu, sei lá, inventa uma história. E aí tem um nobre lá, né, um príncipe, e a mãe dele fala assim, eu vou ver se ela é uma princesa mesmo. Aí ela coloca, acho que 12 colchões, né, faz a cama dela, e lá embaixo ela coloca uma ervilha. Aí ela falou, se ela for princesa mesmo, a gente vai saber amanhã. E no dia seguinte ela falou, você dormiu bem? Ela falou assim, infelizmente não, eu tô com uma dor nas costas, tinha alguma coisa me incomodando. Lembrei dessas. Nossa, há muito tempo eu não ouvi essa história. Eu tinha esquecido completamente. Muito boa. É uma sensibilidade diferente, né? Exatamente, porque ela é nobre. E uma coisa que eu achei engraçada nessa novela aqui é que quem se apaixona perdidamente por ela não é o irmão, porque o outro é irmão dela, né? Isso. O Diego, Diego. Quando o Diego a vê, ele acha ela bonita, mas ele não fica perdidamente apaixonado. Porque quando começa a história, eu achei que os dois ficariam igualmente apaixonados, ia ter alguma questão entre os dois ali, por serem amigos e os dois estarem afim da mesma mulher. Mas não, né? Ele faz tudo direitinho para que não seja o irmão que goste dela, é o outro. Isso. E no fim, todos casam bonitinho, fazem lá o seu cruzadinho e dá tudo certo. E aqui começa, não sei, parece que a partir dessa novela começa essa história de finalizar com vários casamentos, assim. Ele arruma um casamento para todo mundo no final, até para os criados, se bobear, ele arruma um casamento. É que as outras duas eu não li, né? Essa novela das duas donzelas. Não, tem muito casamento nessas. Tem muito casamento. Essa vocês vão ter que me contar. Mas é muito novela mexicana, né? Eu falo que deve ter algum estudo que relaciona as novelas mexicanas a essas histórias do Cervantes. É muita questão do reconhecimento, né? Uma pessoa cuja identidade... Isso é até uma coisa meio psicanalítica para ser analisada. Uma pessoa cuja identidade se perde, né, em meio à confusão do mundo, mas em algum momento, algum sinal permitirá que ela se reencontre com a sua verdadeira identidade, né? Existe parece um medo também da perda da identidade diante da confusão do mundo. Eu acho que eles deviam viver
uma certa instabilidade na época, não sei se eram as mudanças também, né, já da modernidade, que começavam a mudar o mundo, mas tem essa coisa muito de medo da perda da identidade. Né? E eu acho que, no caso desses dois jovens, né, eles tinham tudo, mas o primeiro a ficar entediado é o tal do Diego, né, que fica entediado e sai pelo mundo, mas ele volta. Porque, assim, ele quer a herança dele ainda, né? É tipo, eu sou o filho do nobre, eu fui só dar uma voltinha, fui me Sim. divertir e tal, mas quando eu quiser, eu tenho meu lugar ali, né? Tanto que eles enganaram todo mundo, né? Enganaram lá o preceptor, enganaram os pais, fugiram com dinheiro, roubaram tudo, mas quando o pai o vê, nossa, meu filho, né? Essa coisa de que, tudo é perdoado para esse povo aí, endinheirado, É. pode fazer o que quiser, né? Estuprou só uma ali, não tem nada demais. Meu filho que está na Itália, maravilhoso. Isso, fazendo uma viagem, né, para se É, educar. E o que vocês acharam? Porque aqui eles se tornam criados, né? Se Eles não, torna. eles não veem muito problema em se tornar criados, e fazer as funções dos criados. Isso é bem diferente também, né? É, é verdade. Eles se permitem esse trânsito, né? E falar que vai fazer o trabalho do criado, aí um quer fazer, porque ele quer ver aquela moça, né? Que continua vendo a moça, aí o outro também faz por amizade, né? Isso. O outro faz por amizade, mas é uma coisa diferente também, né? É E aí, verdade. aí que eu comecei a achar também o seguinte, que ele começou a misturar os elementos de drama com os elementos de comédia. Aham. E ele começou a se. É como se ele estivesse realmente amadurecendo e podendo misturar mais as coisas. Né? É. É um bom ponto. Eu também concordo com o Essa história não é muito drama, né? Assim, não é muito dramática. Não, não é dramática. E a Tem, mulher tem também. esse episódio de fundo que é dramático, né? Mas depois ela se torna meio até engraçada, né? parece que para eles não era uma coisa tão séria, né? Para os rapazes, eu digo. Assim, é. Aquilo era uma experiência, né? Mas por- Apesar de que o garoto apesar de que eu esqueci o nome do Avendanho, queria realmente ficar com a moça. Ele fica ali porque ele quer, ele tem boas intenções, digamos assim, né? Uhum. Ele quer casar mesmo. Ele quer ficar com ela, né? Mas eu acho que eu reparo isso, eu falo isso na questão de ter posses e tal, porque eu acho que isso não se diferencia muito dos dias de hoje. Uma pessoa que tem mais dinheiro, uma pessoa que é mais, que nessa escala social aí tem mais privilégios, digamos, ela se acha meio acima das coisas, né? Que se acontecer algo com ela, ela vai ter, como ela tem conhecimento, ela tem dinheiro, ela tem como se safar, né? Então, de alguma forma, eu acho que para eles era mais fácil estarem em papéis que não seriam os papéis destinados aos nobres, eles estão ali, servindo de empregado e tudo, porque se eles entrarem numa situação mais difícil, eles têm como escapar, né? E isso, eles podem se permitir esse disfarce, essa experiência, né? Você vê que quando o rapaz é preso, eles têm dinheiro para subornar algumas pessoas para ele poder sair da prisão. Sim. Então não é que nem um coitado, né? Que tem que baixar a cabeça ali, porque eu acho que tem essa garantia também, né? É, verdade. E aí, nessa história de troca de papéis, né? Aqui a gente tem papel de classe, mas aí no próximo, que são as duas donzelas, nós temos a Teodora e a Leocádia, que também, por conta justamente desse estelionato sexual do rapaz que promete o casamento para ter a noite de núpcias antecipada e depois some no mundo, muito confuso, assim, ai, fiquei confuso, precisei fugir.
E aí elas, né, como estratégias de superar isso, lidar com isso, procurá-lo, né, enfim, de algum modo contornar essa situação difícil, elas se vestem de homens e vão, né, ser encontradas e vão se encontrar vestidas de homens. É bem interessante, assim, esse jogo. Ele engana as duas? Ele engana as duas. Ele engana as duas, só que acho que, se não me engano, né, Antônio, uma é mais nobre que a outra. A Teodósia é mais nobre que a Leocádia, né? Não lembro disso. Eu acho que uma ele enganou e engravidou, a outra não, né? Ah, é verdade, porque uma engravidou, né? E a A outra não. outra não. É, E aí também eu acho que também entra elementos cômicos aí, né? é, Tem muito isso na comédia dell'arte também, de ter uma mulher que se passa por homem. é. Em E Shakespeare também, né, tem muito dessa história de homem vestido de mulher, mulher vestida de homem, né? Outra vez a crise da identidade, outra vez nessa identidade que se confunde aí no mundo das aparências. Muito interessante isso. Mas essa aqui é uma que elas vão encontrando o irmão e depois encontram esse cara que estava fugindo, e aí eles estão num porto, aí esse porto tem uma batalha, acontece um monte de coisa. um monte de coisa. Um monte de coisa. Mas no final, todo mundo se casa. Ele arruma casamento para todo mundo. E até o irmão da moça que foi desonrada, já se casa com a outra que ele desonrou também, né? Que o outro cara tinha desonrado. Enfim, todo mundo se acomoda no final. E será que o título não é irônico? Porque as duas donzelas. É. Ah, lembrei, Antônio, porque essas histórias vão se confundindo na cabeça da gente. Mas a Leocádia, ela fica revoltada, isso que é uma coisa diferente. Não porque ele a desonrou, assim, teve a noite de núpcias antecipada e fugiu. Mas porque ele prometeu fazer isso e não apareceu, não é isso? Sim. É diferente, ela não teve, ela continua donzela. Só que ela está revoltada porque ela foi rejeitada. Sim, mas ele escreveu um papel, né? Aí ela. Isso, só que ele tinha. Porque antes, é isso mesmo. Porque antes ele tinha feito a jura, né? Vamos ter uma noite, mas eu vou me casar com você e tal. E ela pediu provas. E ele chega a escrever isso. Só que chega na hora H, ele já tinha tido a mesma noite com a Teodora, e tinha se apaixonado pela Teodora, apesar de ter abandonado a Teodora também por algum motivo. E aí a Leocádia fica pé da vida, porque ela foi abandonada, ele tinha prometido ficar com ela continua donzela e nem vai ter noivo. Ela confiou nele. Então aqui tem essa pequena diferença. Uma realmente ficou com ele e a outra só teve a promessa, mas ela não foi cumprida. Mas eu achei que ficou confuso o porquê que ele abandonou a Teodora, sim. Parece que eles querem dizer que ele ficou meio confuso, literalmente, mas não sei, eu achei menos convincente o motivo dele ter sumido no mundo aqui. E no final, o que acontece com ele? Ele que se casa com a que ele ficou, né, com quem ele havia desonrado, que é a Teodora, e engravidado, e o irmão da Teodora que se casa com a Leocádia. Fora alguns outros casamentos que rolam. O negócio é casar. É casar. Aí ela aceita, né? Porque ela fala, bom, não posso recusar casamento, né? Não. Isso, porque o outro moço dá provas de amor, de admiração, ela também não dispensa. Aí o conto, a novela, né, da senhora Cornélia, é aquele que se passa na Itália e tem os dois jovens espanhóis. Também foi enganada, teve um filho em segredo, ajudam-na a recuperar o bebê e a reconquistar o país. Tá. Esse é o Duque de Ferrara, né?
ela se envolve com um duque. E aí esse duque é engravida, some no mundo, e aí existe uma tensão, porque para também cobrar do duque alguma satisfação, existe esse abismo social a ser superado, né? Porque ele, afinal de contas, é um duque. E aí é interessante que esses dois que começam a conduzir toda a narrativa, eles não participam da história, né? Só ajudam, só. Sim, são testemunhas ali da história, uns comparsas, diríamos assim, né? Mas não protagonistas, né? É. E a história também é super... E eu também achei que também vai misturar a comédia com o drama de uma maneira, claro, não é comédia com comédia, mas é comédia com drama, né? No final, que o cara descobre tudo, ele tipo, quer pregar uma peça neles, fala, não, eu vou casar com outra. Exato! Não, é da Ela camponesa não que eu... apareceu. Era tudo uma broma. Isso. Não, Denise, essa você vai ler, igual o Antônio está falando, ainda tem no final esse cara que desonrou a outra, o Duque, deixou a Cornélia, né? Desonrou a Cornélia, deixou ela assim, a ver navios. Depois, quando ele finalmente vai se casar com ela, e ele vai falar disso para o irmão, para outras pessoas, ele ainda tira um sarro, aí ele fala que primeiro, na verdade, ele se apaixonou por uma camponesa, e que o coração dele é dessa camponesa e não da Cornélia. Aí, quando todo mundo estava esperando que ele ia falar que ia casar com a Cornélia. Aí, de repente, ele fala, não, agora a camponesa vai entrar. Aí entra a Cornélia. Ele, estava brincando e tal. Tipo, ele ainda tira um sarro do povo. Tem mais elementos de peça teatral, né? Aí tem a criada que cria uma intriga ali e fala, não, eles vão matar você, você tem que fugir daqui. Isso! Você tem que fugir, porque eles, na verdade, estão querendo te matar, ninguém pode confiar neles. Então, nesses espanhóis, né? Foi muito divertido, né? Assim, a maneira como foi conduzido, né? E elas procuram um padre também, né? Esse padre, o Duque procurava esse padre também, né? Tinha uma certa confiança. É legal. É legal e sempre essa história do casamento, né? Sim. Sempre, acho que, nossa, praticamente todas as histórias giram em torno desses casamentos que no final vão ter que acontecer. O casamento enganoso, né? Que é justamente a próxima novela. Essa eu achei muito engraçada, é a história do casamento enganoso, né? Porque o jeito que ela o engana para dizer que tem um dote e que ele também engana ela é muito bom. É muito bom. É E é original, né? Ela simplesmente se aposta da casa da outra e isso tudo é meu, é isso aí, vale bastante. Aí a hora que você fica até com dó dele, aí ele fala, não, mas eu também enganei ela. Ele usa até, o que ele fala? Aqui essa parte que eu achei engraçada. Quando ele tá contando pro amigo e o amigo fala para ele: nossa, imagina quando você abriu aquele baú e viu que não tinha mais nada. Aí ele falou assim: isso pouco me importa, pois eu também poderei dizer: Dom Simueque pensou que me enganava com sua filha Caolha, mas santo Deus, eu puxo de uma perna. Isso! Ai, cara, é muito bom esse bom. dito. Eu puxo de uma perna. Eu sujo falando mal lavado. Eu ia falar o roto esfarrapado. É tudo igual, farinha no mesmo saco. Foi muito bom. Que no final ele nem... O problema não foi esse, né? Antônio... Agora... Pode falar, não. Não, é uma coisa que me deixou confusa quando a mulher entra, não sei, é que eu fico montando a ceninha na minha cabeça. Porque ela tá na cama com o marido, né? A Estefânia com o Alferes lá, então, marido. E aí fala que, nossa, viu, bateram na porta, e aí a empregada vem. E daí é quando a mulher entra, ela fala, nossa, mas você tá na minha casa, ainda tá na cama com alguém? Mas é daquele
jeito clássico também, né? Que ela é fina, então ela tipo, essa mulher só pronta, né? Tá na cama ainda com. Está na minha cama e ainda tá com cara. Mas assim, parece que é tudo na sala, né? Porque, tipo, como que a pessoa já entrou no quarto? Porque ele falou, ela acabou de entrar na casa, mas os dois estão na cama, e eu falei, essa cama é na sala? É assim. É que esses são personagens um pouco mais pobres, não são? São. Então, sei lá, às vezes as casas também não eram tão grandes, era É meio meio. misturado mesmo, né? Não sei. Não é impossível. Não Mas é. é engraçada essa história. Essa história é engraçada. É. E aí tem o Colóquio dos Cães, né? Que é a história que ele vai contar, né? O Campuzano, o Campuzano narra, e que ele ouviu quando estava internado, suando, né? Adora, ficou 40 dias suando. E, e aí eles vão contar vários episódios dessa vida de cachorro, né? São bem curiosos e ir falando sobre questões literárias, né? E já começa falando assim, para não precisar ficar falando, fulano disse, fulano respondeu, etc, etc, né? Que são os verbos de send, toda essa estratégia que você usa para reproduzir o discurso direto, os diálogos, ele fala, já vou escrever em diálogos propriamente ditos, como se fosse numa peça de teatro, né? Então já começa com essa questão mais literária, no finalzinho do Casamento Enganoso. E aí os cachorros fazem uns comentários muito interessantes. Eu achei legal, por exemplo, como na sensibilidade da época isso já era visto dessa forma, né? Que são vistos como animais mais inteligentes, né? O cachorro, o cavalo, o elefante e o Macaco. macaco. Então, assim, né? Realmente, são animais que até hoje são considerados inteligentes. Então, eles já tinham uma visão de mundo ampla o suficiente para perceber isso, fazer essas constatações, né? Mas você vê que tá pela ordem, né? Porque o macaco fica no final. Fica no final, Ele representa o diabo e a natureza animal do homem, né? É. Instintiva. Assim, eu achei bem legal, porque tem essa crítica ao homem, ao comportamento humano também, né? Nesse texto dele aqui. Quando eles vão contando as várias situações que acontecem. Ele, né? Porque só é um, né? A história do outro Isso, cachorro fica para depois, né? o Cipião, ele é só um ouvinte, praticamente, né? Com poucas intervenções. Ele faz umas intervenções, né? Dava a impressão, então, que o Cervantes tinha a esperança de escrever, talvez, uma segunda história, né? Sim. Mas daí é bem episódico, né? Ele vai contando os causos da vida de cachorro. E ele passou por muitos donos, né? Teve um cara que era açougueiro, depois ele foi para o campo, depois ele, por último, foi parar no hospital. E eu acho bem legal isso, porque o Cervantes, justamente, ele é tão preocupado em amarrar tudo, por mais que a história vai se estendendo, você começa a se perguntar, tá, e como que o cachorro chegou ao hospital? Mas ele dá um jeito de, até o final, explicar como que ele chegou ao hospital. Então não fica uma ponta solta. E vocês agora, não sei se vocês já tinham lido ou fizeram a leitura agora ou não fizeram dos textos de apoio. Apesar de que nós estamos lendo em edições diferentes, né? Mas eu acho que essa edição que você tem são os textos dos mesmos. É o mesmo que dessa edição aqui da Kozak. Quais são os escritos, os especialistas que... Maria Augusta da Costa Vieira, Silvia Massimini Félix, Hernani Saó. E Hernani Só. Só, Nossa, né? são os mesmos? São os mesmos, eu acho que até o tradutor é o mesmo, né? O Hernani Só. Eu por algum motivo... É diferente. Sim. Quem é, Antônio, os seus? A tradutora Yara Camilo. Tá. Só que E ela escreve algum prefácio ou pós-fácio?
Ela escreve. Escreve, sim. Engraçado, porque eu estou olhando aqui na ficha catalográfica da edição da Penguin. Eu lembro de ver referência em outras edições em que isso acontecia ao fato de que se tratava de uma republicação da Kozak Naif, né? E aí não tá. Aqui não tem nada indicando. Estranho. E eu não sei se na sua edição também tem os poemas no original, no final. Tem acho que na nota de rodapé, o poema. Eles têm, mas na nota de rodapé. Aqui eles ficam na íntegra no final, porque são vários, né? Tem da Ciganinha, no Amante Generoso. Sim. Mas os textos acho que são os mesmos. São os mesmos. Por algum motivo É. achei que fossem. Mas chegou a ler ou ainda vai ler? Não, Ainda são vou ler. bons. Tão bom. Eu li primeiro, na verdade, antes de começar a ler o próprio livro. Foi bacana. Aquela ideia que eu tirei que me guiou muito minha leitura, né, das duas regras que ele olhava, né, a verossimilhança e a causar admiração. Eu tirei desses textos. Esses textos também falam muito dessa questão feminina da violência. É bem interessante. Bem interessante. Acho que ainda mais agora que a gente testemunhou isso em cada história. E mais alguma impressão, algum comentário sobre essa leitura que vocês gostariam de fazer? Eu acho que valeu demais. Achei, claro, né? Como a gente estava falando, né? Você tem que fazer as suas concessões, mas é um texto que, em alguns momentos, sim, sabe, ele era um pouquinho mais parado por esse excesso de detalhes, mas eu vi muito essa questão de ironia em alguns momentos, uma graça, né, principalmente essa novelinha, por exemplo, que a gente estava falando agora, lá, a última, penúltima, né, do Sim. Casamento Enganoso. Se bem que aquela primeira, quando a gente leu a da Espanhola Inglesa, também teve uns momentos divertidos ali naquela novela. Tem outras mais sérias, né? Eu acho, como, por exemplo, essa do sangue aí. A Força do Sangue eu acho que é a mais seriona, né? Essa daí não tem um espaço para ter gracinhas, né? Mas, no todo, eu gostei, sim. Achei que foi uma boa experiência. Quero, né, terminar essas duas novelinhas que faltam e mais os textos. Sim. Antônio, você, como foi a experiência em geral? Eu gostei, viu? Parece muitas novelas de televisão, né? Sim. Muitas novelas. Você vê que essas histórias começaram bem lá atrás, né? Continuam até hoje, né? Os filhos que se revelam, a mãe que acha o filho, o pai que acha o filho. Nunca se perde isso. É verdade. Não, realmente, eu acho assim, eu sinceramente não sei quando farei uma releitura, mas espero fazer com mais atenção, porque eu acho que nessa primeira leitura, pelo menos para mim, toda essa questão do estilo da linguagem, né, de ficar descrevendo tudo, isso é uma barreira muito grande. Então eu tenho que batalhar muito para vencer essa barreira. E ao fazer essa batalha, eu acabo perdendo em prestar atenção em outros elementos. Eu acho que uma vez que você faz uma releitura, já tendo vencido isso, estando familiarizado com esse estilo, aí você começa a prestar atenção em todos os outros elementos, na estrutura, nos elementos culturais, né, da Espanha, e você se permite, sei lá, pesquisar as cidades que ele vai mencionando, porque ele dá um bom passeio pela Espanha, né? Ele não fica só num lugarzinho, são muitas cidades mencionadas. Aqui nas notas de rodapé do meu livro, eles citam muito que era um local que realmente existia, e uma expressão que eles usam porque realmente aquilo era real ali, né? Fazendo referências às cidades, até a famílias que existiam mesmo.
eu acho que talvez um pouco do sucesso que o Cervantes teve é que a Espanha que lia deve ter se reconhecido ali, né? Eles também devem falar, nossa, que bacana, essa cidade, esse lugar eu conheço, essas pessoas parecem, Teve um processo de reconhecimento. Achei Eu bem achei bacana. isso também, que ele foi realmente, parece que, mesclando mais os elementos. Ao longo dessas novelas, foi trazendo novos elementos, mesclando o drama com a comédia, se permitindo que a donzela não era donzela. É, E parece que é uma evolução isso, assim. é. Parece que é uma evolução dele. Não sei se é realmente, mas parece que é. Não, eu acho. A Denise até vai ter a oportunidade de ver isso no texto que está ao final. É justamente isso. Tem todos esses problemas, mas se percebe uma evolução, alguns vislumbres assim interessantes dentro do próprio Cervantes. E vocês que leram o Dom Quixote, como é que vocês... Eu não li esse Dom Quixote. Como é que vocês comparam esse livro com Dom Quixote? Quer falar primeiro, Denise? Eu acho que esse último texto, ele já meio que prepara a gente um pouco para o Dom Quixote, nessa coisa do diálogo, né, desses dois amigos, né, essa questão mais filosófica do Cervantes, né. Eu gosto muito do Dom Quixote. É. E eu acho também que isso vale ser mencionado, que tem, né, no Dom Quixote, o Dom Quixote não é só a história do Dom Quixote do Sancho, mas no meio eles param muito para contar histórias. E essas histórias, que são as histórias interpoladas, que eles falam, são muito semelhantes às novelas. São pequenas novelas, só que dentro do Dom Quixote. E aí tem uma dinâmica muito parecida. Uma outra dinâmica, né? Aqui a gente vê esses dois amigos que saem em busca de aventuras, cavaleiros e tal, e vão pelos caminhos da Espanha. Isso é um pouco do próprio Don Quixote, né? Esse cavaleiro que sai andando em busca de aventuras. Então, é um livro muito nas estradas. Aqui eu sinto também que tem muito essa questão das estradas, é um livro meio peregrino, assim, de muitas viagens. Isso é uma semelhança que eu noto também. Mas provavelmente essas histórias não alcançam, né? Bem de Como? longe as ressonâncias do Dom Quixote, né? Não, não, não. Não rivalizam com Don Quixote. O Don Quixote Simbólico. transcende, né? Principalmente na segunda parte. Porque é a segunda parte do Don Quixote que eu acho que é o que de fato torna ele moderno, assim, que extravasa a questão do romance tradicional de cavalaria, que vai ter um monte de questão metalinguística, os personagens que você conhecem como personagens. Isso dá uma explodida na segunda parte do Don Quixote. É bem interessante. Mas é outro, Don Quixote é um outro livro que eu preciso ler de novo. Eu gostei da experiência que eu tive, mas eu acho que eu vou também aproveitar mais agora, depois de ter vencido um pouco essa barreira da linguagem. Que lá também acontecia um pouco disso. O de Cervantes é bem desafiador para mim, em geral, é impressionante. É. E tem as várias outras obras do Cervantes, sobre as quais pouco se fala, mas o Cervantes tem outros romances, poemas, peças de teatro. A obra dele é relativamente vasta. Acho que eu tenho lá em casa um conjunto de peças do teatro espanhol do século de ouro, que eu até preciso ler, e que eu acho que tem peça do Cervantes lá. É um volume que sai pela Perspectiva. Gente, eu fiquei de sortear entre vocês dois, vou colocar aqui no sorteador, um livro que eu recebi da Record e que é bem interessante, é do Eduardo Spohr, que faz parte de uma trilogia, mas segundo a própria editora, os livros da trilogia podem ser lidos de forma independente e em qualquer ordem, que são os livros daquela trilogia que ele escreve sobre a vida de São Jorge na Capadócia.
Deixa eu ver aqui o nome certinho do volume que eu vou sortear. Eduardo Spohr, São Jorge. É o Império do Leste? Não. Peraí, que agora eu fiquei na dúvida aqui, só um momentinho que eu já falo para vocês. Ah, não, eu escrevi hoje no grupo, deixa eu ir lá. É o volume chamado Império do Leste. Então, eu vou colocar aqui no sorteador números 1 e 2. 1 a Denise, 2 o Antônio. Vamos Eu já sortear. ganhei muito livro, viu? Já estou com vergonha. Mas Eu estou com vergonha de ganhar agora. Mas eu também ganhei. É que é você não estava aqui verdade. ainda. Olha, Os Denise, dois. vamos combinar uma coisa? A gente também se sorteia e cada vez alguém dá um livro pro Lucas. Não, vocês já dão o Pode apoio crer. de vocês, a participação, tá ótimo. Não, tem razão. Tá ótimo, já sou mais que Ó, ó, presenteado. Ó, 1 e 2 tá aqui no celular, confia em mim que não dá para mostrar. 50% de chance. Isso, tchan, 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 tchan. Vamos ver, 1 a Denise, 2 o Antônio. Quem vai ler sobre São Jorge? Sortear agora. Número 1, Denise. Sou eu. Vai ganhar o Tá livro. vendo? Ah, você já não precisa ficar constrangido, Isso, Antônio. olha só. que Houve bom. um equilíbrio A gente cósmico. pode. E Como é que eu ia te fala? eu ia te Alterna. perguntar o seguinte, viu, Lucas? Se você já leu Memórias de Adriano. Não, tenho em casa, até um Você já tem? presente de uma amiga. Aham, Eu pensei em tenho. dar esse livro. Ah, obrigado. Não, esse eu tenho. Nunca li, mas tenho. Já tem até algum tempo, preciso ler. É muito bom, é muito trabalhado, muito bom. Mas Eu... vou pensar em outro, então. Ah, boa, boa. Mas muito obrigada. Ah, de nada. Eu tenho. Denise, o seu endereço você me passou uma vez no Instagram? Acho que Eu acho que eu sim. passei, mas não tem problema, eu posso passar de Ah, novo. não, eu acho que você uma vez me passou. Peraí, que não, me passa de novo lá no Telegram Eu que te passo, não o tem do problema. Antônio eu tenho ele mais no jeito aqui, que eu andei usando bastante. O seu já faz um tempinho que eu não uso. E, gente, então hoje, né, vamos falar das nossas próximas leituras. Eu coloquei lá, depois eu vou mandar a programação formal no grupo, mas eu lancei um vídeo fazendo o convite para a leitura do conto russo e fiz lá na descrição do vídeo um cronograma. Mas então esse conto russo vai ser basicamente os áudios, né, que eu hei de fazer com agora tranquilidade na data certa, para poder não atrapalhar a leitura, ao longo de 3 meses, né, novembro, dezembro e janeiro. E aí o encontro de janeiro, no final, aí sim vai ser para comentar o livro. Esse. Só que em novembro, a gente também vai ter paralelo uma peça. Aí sim vai ter um encontro no final de novembro, último domingo de novembro, para comentar essa peça, que é o Quem Tem Medo de Virginia Woolf, do Edward Albee. Que dia? 30 de novembro, 17 horas. Deixa eu ver se eu já marquei aqui. Se vocês falarem que não podem, né, vocês estão sempre participando, eu mudo, tá? Fiquem à vontade. Não seja por isso. Não, a princípio eu acho que tá tudo certo. Aí vai ser dia 30. Eu tô bem curioso, porque eu assisti ao filme e eu fiquei muito... Nossa, foi bem visceral assistir ao filme, porque eu fiquei muito irritado, porque é um filme muito irritante. Só que é um filme Como que é irritante, esse? É o dos casais? É o dos casais, lá da Elizabeth Taylor. Só que assim, que passa naquele campus universitário, o pai dela é o reitor da universidade, ele é um professor universitário, aquela troca de acusações terríveis. Então, assim, eu fiquei muito irritado, só que assim, eu percebo que isso é um efeito do filme, não é um defeito. E então por isso que eu tenho muita curiosidade de ler. Quem E são assim, os atores? quem tem medo de Virginia Woolf, peraí que eu já te falo. Eu sei que é Elizabeth Taylor,
E era o marido dela da época, que é o Richard Burton, tá. e o outro casal são pouquíssimos personagens. É uma peça que tem muita cara, é um filme que tem muita cara de peça. Os outros são George Segal e Sandy Dennis. Mas foi um filme muito premiado na época, acho que ganhou vários Oscars. Deixa eu ver aqui, que eu já falo, que é até interessante saber. É um filme, tá? Ele ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante, melhor direção de arte, melhor figurino, melhor fotografia, e foi indicado em mais 8 categorias, inclusive melhor filme. Realmente foi muito bem sucedido. E esse é um livro que ganhou o Pulitzer na época, mas antes dele receber de fato o Pulitzer foi retirado porque consideraram muito escandalosa a peça. E esse dramaturgo, eu tenho ouvido cada vez mais falar bem dele, do quanto ele é importante para a dramaturgia, né, dos Estados Unidos. Você já leu alguma coisa dele, Antônio? O Edward Albee? Olha, eu não li, mas eu já vi bastante peça dele. Já viu? Ah, você já assistiu? É. Você assistiu ao Quem Tem Medo de Virginia Woolf ou não? Já assisti. Ah, que legal. Que legal. Acho que até uma das vezes que eu assisti foi com a Marieta Severo e o Marco Nanini. Olha, que legal. A grande família. A grande... acho que foi com ele, sim. É que faz bastante tempo, mas acho que foi com ele, sim. E não tem tantas peças dele publicadas no Brasil, mas eu, por exemplo, estou fazendo uma matéria de adaptação, né, adaptação de textos em geral na faculdade, e o professor é muito especialista em literatura, em adaptações, em questões cinematográficas também, e ele fala que tem uma peça desse cara que chama Zoo Story, que, nossa, é uma das melhores peças que ele já leu e tal. Essa não sei se tem tradução. Zoo, de zoológico mesmo, Story. Mas que é bem... Essa eu não consigo me lembrar. Não consigo me lembrar dessa. Se eu vi ou não vi. Sim, sim. Mas então vai ter isso. E só uma outra coisa, isso eu também vou falar no grupo de forma geral. Tem uma pequena novidade, até deixo aqui como opção para vocês. O YouTube, ele até ofereceu para o meu canal, me deu um incentivo para fazer isso, de abrir aquela questão de seja membro do canal. Uma forma de assinatura. Óbvio que eu não tenho condições de fazer outra coisa para seja membro diferente do que acontece no Apoia-se. Então, o que eu fiz? Para categoria, tem 2 categorias, uma categoria lá de R$ 6,99, que é para a pessoa só apoiar mesmo, mas a categoria que corresponde ao apoio no Apoia-se, ela também existe. Então, assim, quem se tornar membro ali, passa a ter acesso aos conteúdos, principalmente aqueles áudios que eu fiz para os contos, aos encontros mensais e tal, e é o nosso grupo no Telegram. E eu tenho, justamente por conta disso, né, para centralizar as coisas, eu vou começar a transformar, até para ficar mais acessível, os áudios de todos aqueles livros que eu fiz, de contos, eu vou transformar eles em vídeos, né? Mas não, é tipo aqueles vídeos de podcast que você consegue ver no YouTube, ouve, né? Fica aquela tela de fundo permanente, mas se consome isso dentro do YouTube, né? Então eu vou fazer isso, só que tem só um detalhe, por isso que eu queria falar para vocês. Para mim poder escolher o valor da contribuição da pessoa lá, o YouTube ele me fornece uns valores estratificados. E o mais próximo que eu tinha do valor do Apoia-se era R$19,99. O outro era um valor superior. Então, assim, ficou R$19,99 para a pessoa ter acesso ao clube, que é R$1 a menos que o Apoia-se. Mas, lógico, se uma hora vocês quiserem fazer a troca, vai ter os mesmos acessos, mas vocês podem escolher por uma plataforma ou por outra, tá? Só deixo a dica, assim, se forem fazer isso, façam, desliguem o Apoia-se no final do mês, né, para evitar aquela cobrança que é no dia 1º, e vai depois no dia 1º para o YouTube, para não ficar um mês duplo. Mas só explicando isso que vai ter essa outra possibilidade de acesso ao clube. Eu espero também que mais pessoas cheguem, né?
E ter membros lá no YouTube é melhor para você, por exemplo? Faria alguma diferença para você? Olha, a princípio, sim e não. Por quê? O que foi um dos incentivos que o YouTube forneceu para o canal, que eu achei até uma coisa interessante, nunca tinha acontecido isso. Ele, para cada membro que eu tiver, acho que até o dia 21 de novembro, ele vai me oferecer o equivalente a R$ 7 a mais. Então, nesse sentido, seria mais interessante. Mas só nesse primeiro momento também. Depois vai ser igual. E sinceramente, talvez no Apoia-se seja melhor para mim. Por quê? Porque... Mas assim, fica a liberdade de vocês. Não, é só para saber o que é Não, melhor só para você porque o mesmo. YouTube ele tem um sistema de pagamento que ele paga em dólar. Só que nessa de pagar em dólar, você tem que acumular um tanto razoável para poder fazer a conversão. E tem uma mega taxa que você paga por receber esse dinheiro que vem dos Estados Unidos. Então, perde um pouco, sabe? O Apoia-se não tem a taxinha deles lá, é mais tranquilo quanto a isso. Mas só por uma questão de transparência, porque vai ficar parecendo assim, mas é R$ 1 a menos, né? Porque e é para ter o mesmo acesso, mas só porque nesse primeiro momento eu não consegui fazer igualzinho, senão eu teria feito. Mas, enfim, depois também, se puderem Mas é engraçado, né? Eles dizerem que tem que ser em dólar, o pagamento em dólar, que vem dos Estados Unidos. Acho tudo muito engraçado, porque se você for fazer uma coisa no YouTube, você paga aqui em reais. Isso. Tudo aqui em reais, põe no seu cartão de crédito, quer dizer, eles recebem em reais. Sim. Agora, por que eles querem pagar em dólar? Isso, é bem complicada essa história desse pagamento em dólar, porque eu acho que é tipo assim, por exemplo, se eu quero transferir, o mínimo que eu posso transferir são $100. Pela taxa do banco, se eu faço uma transferência de $100, $30 é a taxa do banco. Então é absurdo. $30. Totalmente absurdo. Daí eu tenho que sempre esperar, e demora às vezes para acontecer isso, acumular bem mais, tipo, pelo menos uns 300, para poder proporcionalmente perder menos. Que eu acho que assim, é uma taxa que é no mínimo $30 ou 1 ou 10% da transação. Mas como o mínimo é $30, só se você tiver mais de $3.000 a receber que o $30 vai ficar a menos de 1%. Eu nunca atingi isso. Que o Trump falou mal do Pix? Isso. Não, gente, eu sou meio... Quer dizer, eu me tornei um pouco refratário a essas grandes empresas americanas, porque é isso, né? Esse poder que eles querem impor ao mundo e as regras deles e tudo que eles inventam. E invento, por exemplo, eu estou tendo um certo problema agora. Vou até desligar aqui, vamos encerrar essa parte só para me falar em off para vocês. Quem veio, quem não veio fica curioso. Tchau, tchau. Mas fiquem aí, ó. Deixa eu só parar a gravação.